Então, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Consulta Fora da Caixa, versão em casa. E hoje a gente vai conversar sobre shakes emagrecedores. O assunto sobre os shakes engloba muito a questão das dietas restritivas. Então, vamos começar entendendo os conceitos. Explica pra gente qual é a diferença entre dieta e plano alimentar. Certo. O plano alimentar, na verdade, assim, dieta é tudo que você consome no seu dia, certo? Seria dieta. Uma dieta é o que você come no dia. E o plano alimentar, quando está com esse nome bonitinho, é o que foi feito para a pessoa seguir, a dieta que foi feita para a pessoa seguir. O plano alimentar ele é individual, ele é destinado a uma pessoa, né? Isso, o plano alimentar ele é feito e organizado, planejado para uma pessoa, certo? E a dieta é tudo que a pessoa come no dia. São conceitos que, assim, na verdade, muitas pessoas chamam tudo de dieta e não está errado também. Mas muitas pessoas também chamam de dieta um mecanismo de alimentação aleatório, por exemplo, da internet. Tipo, dieta do ovo, vou só comer ovo, tô de dieta. Mas, na verdade, dieta, o conceito ampliado de dieta, é tudo que a pessoa come no dia, faz parte da dieta dela. E o plano alimentar é quando é uma dieta planejada, né? Então, a gente vai falar sobre os shakes. Uma marca que é mais, hoje em dia, mais conhecida é a Herbalife. E eu vou falar de um desafio que eles propõem. Eles vendem shakes, sopas, chás, e eles propõem um desafio que você compra um combo, você escolhe. Pode ser um combo de chás junto com shakes. E você escolhe quantos dias, tem de 7, 15, 30 dias. E assim, eles prometem que você vai emagrecer. Na verdade, até acontece emagrecimento, mas explica pra gente como isso acontece e qual a sua opinião sobre o impacto que essa substituição que eles propõem que você substitua uma das refeições principais, qual o impacto que isso tem no nosso organismo, no organismo da pessoa? Vamos começar assim. A primeira coisa que eu acho muito errada quando a pessoa quer fazer a refeição com shake é falar que está substituindo uma refeição. Porque, na verdade, ela não está substituindo, ela está escolhendo outra, né? Se comeu é uma refeição. E nisso aí já entra uma coisa que não é muito legal. Porque ela está fazendo a refeição como se aquilo não fosse uma refeição. É muito legal. Porque ela está fazendo a refeição como se aquilo não fosse uma refeição. Então, o primeiro ponto é porque está assim. E você pode fazer uma refeição de shake e isso ser saudável. E você pode fazer uma refeição de shake e isso não ser saudável. A partir do momento que você acha que tomar um shake não é fazer uma refeição, já está começando a ficar meio estranha essa conversa. É uma refeição, sim. Vai promover emagrecimento se a gente ficar substituindo refeições por shake? Provavelmente vai. Porque um shake vai ter o quê? Umas 200 calorias, mais ou menos. Né? Ele diluído com leite, eu acho que dá umas 250 calorias. Uhum. O que é muita baixa caloria. Então, vai promover o emagrecimento. Só que o que acontece? Essa restrição energética desse tanto, ela não educa, porque a pessoa não aprendeu a fazer uma restrição. Muitas vezes ela nem entendeu o que ela estava comendo que não estava fazendo bem para ela. Vamos supor, se a pessoa come todos os dias um marmitex, mantendo como marmitex aquele padrãozão, que vem bastante arroz, feijão, alguns legumes, carne, e um marmitex que ele é grande, né? Na verdade, tô falando um marmitex que ele é grande, uma comida. E ela começa a tomar esse shake, ela vai emagrecer. Inevitavelmente ela vai emagrecer. Mas depois, quando ela voltar a comer normal, ela vai voltar para o peso normal que ela estava, porque ela não aprendeu a fazer uma restrição. O que era importante dela estar reduzindo da alimentação, vamos supor no caso do Amitex. Às vezes, se ela entendesse que ela precisa de menos arroz no dia a dia, ela ia ter um resultado muito mais duradouro, né? E por isso que os shakes eles entram em dietas tão restritivas, porque eles não ensinam a pensar, eles não fazem, eles não educam nada. Simplesmente começam-se a tomar o shake. E muitas vezes o shake, ele tem alguns shakes que eles vão ser legais em quantidade de proteína adequada, por exemplo, quantidade de carboidrato.
E tem alguns outros shakes que, na verdade, ele é totalmente restritivo mesmo. Ele é mesmo um lanche. E aí a pessoa come aquilo 2 vezes por dia, ela vai ficar com algum tipo de desnutrição ao longo desses dias também. Entendeu? Não vai ser o suficiente. E você acha que a porcentagem de pessoas que conseguem manter esse emagrecimento após essas dietas é alto ou baixo? Não consegue manter, né? Não tem, ela mantém enquanto ela estiver fazendo aquilo, porque na verdade qualquer dieta é só enquanto você está fazendo o proposto, né? E aí quando a gente vem com uma mudança de estilo de vida, entendendo o peso das coisas, o valor das coisas, por exemplo, vamos supor, no caso do Marmitex, que eu falei mais cedo agora. Se eu entendo que às vezes aquele arroz daquele jeito, naquela quantidade, para mim engorda, e eu falo assim, poxa, então eu não preciso comer aquilo todo dia, eu tenho aquele emagrecimento que me engordava daquele arroz ali, eu já garanti ele por mais tempo. Porque eu entendi que aquilo ali, se eu fizer todo dia, não vai. E já no shake, não. No shake eu não tenho entendimento de nada, só tô tomando. Mas não quer dizer que não possa tomar o shake vez ou outra também para ajudar. Que é o caso que quando faz com nutricionista, geralmente a gente passa shake de proteínas, né? Seja às vezes para um lanche da tarde, ou para uma ceia, ou até mesmo para alguns momentos de almoço que a pessoa não tem tempo de fazer, né? Mas dentro de uma estratégia, não como uma dieta do shake, né? O grande lance tá nisso. Se for usado como estratégia, vez ou outra, pode ser interessante, mas usar ele como o objetivo, emagrecer através de shake, vai ser muito, né? Não vai ser duradouro o resultado. Não tem como ser. Porque é uma intervenção que não educa. Vai lá, faz, funcionou. Parou de fazer, parou de funcionar. E a gente vê também que está muito correlacionado com o efeito sanfona, né? Explica pra gente o que é o efeito sanfona e que se esses processos de curto prazo, que as pessoas tentam emagrecer muito rápido, o que isso impacta se a pessoa chegar no nutricionista e falar, eu quero emagrecer, se esse processo dele para trás vai dificultar o atual dele agora. Peraí, o efeito sanfona é quando a pessoa emagrece e engorda. E aí ela fica, né, igual uma sanfoninha mesmo, né? Emagrece, engorda, emagrece, engorda. Aí eu não entendi direito a pergunta. Se isso, depois, quando ele vai para o nutricionista, vai fazer um tratamento mais sério, se isso atrapalha? Sim, se vai ficar mais Sim. difícil. Sim, tende a ser mais fácil emagrecer pelas primeiras vezes. Porque o corpo não está tão estressado. Isso falando assim de uma forma bem simples, o emagrecimento, esse emagrecer, ir e voltar do efeito sanfona, causa estresse no organismo. E o que acontece? O organismo ele vai procurando mecanismos de proteção. Então, cada vez que você emagrecer e engordar, o seu corpo ele vai lutar para que você não emagreça de novo. Porque isso gerou muito estresse, então ele vai dificultar o seu emagrecimento. O que é uma notícia que a gente fica muito triste, né? Quando recebe, mas é verdade. E aí a gente tem que ir fazendo uma modulação do metabolismo quando vai com um nutricionista, né? No caso, assim, quando a gente vai fazer o atendimento. A gente vai modulando esse metabolismo de acordo com que as mudanças sejam mais devagar, um pouquinho mais devagar, e ele vai entendendo que aquilo ali está seguro, que ele pode perder aquele peso, que está em segurança, que o organismo vai funcionar todo direitinho, e que aquele peso a gente não deseja mais aquela reserva de energia que pode emagrecer. E quando está acontecendo, por exemplo, o efeito sanfona demais, o corpo ele tende a segurar aquele peso para não deixar emagrecer. Muito restritivas e pouco planejadas, como no caso se a gente fosse tomar só o shake para emagrecer e tivesse tudo certo, causa isso, não tem como. O organismo ele fica doido. Geralmente são dietas pobres em fibras, com baixo teor de saciedade. Proteína também pouca proteína ao longo do dia, então perde muita massa magra também, não necessariamente perde gordura. Então diminui o peso, mas não necessariamente melhora a composição corporal, né? E essas dietas restritivas estão muito relacionadas com o que hoje em dia vem se falado muito, que é o terrorismo nutricional, né? Sim. As dietas restritivas, na verdade, assim, se a gente vai falando de emagrecimento, a gente tem que fazer algum tipo de restrição. E agora, de tanto que se falou, as pessoas estão com medo de fazer restrição também.
E não é assim, gente. Para emagrecer tem que restringir algumas coisas. O que não pode fazer é restringir muito radicalmente. Por exemplo, quando você faz dieta do shake, você está restringindo o seu comer natural, os alimentos naturais, na sua forma, ou menos processado um pouco. E isso, por exemplo, já enquadra um terrorismo nutricional. Você ficar com medo de comer frutas, de comer legumes, né? E não, o shake pode, o shake tá liberado. E não é bem por aí, né? Só essa mesma, essa relação das dietas muito restritivas, que no caso é aquelas coisas que as pessoas procuram na internet, né? As dietas milagrosas, a dieta da lua, dieta do ovo, A dieta dieta da do ovo. sopa, é uns trem muito. Ainda quando é assim, tá bom, porque igual a dieta do ovo é pesada. A dieta do ovo é só ovo. Só a pessoa come só ovo, tipo assim, tipo 5, 8 ovos por dia. E não vai aprender nada com isso, né? Vai ter um curto prazo, bem curto mesmo, e não vai ficar, né? Vai ser uma dieta que não tem o que ficar. E esses episódios levam muitas vezes a compulsão alimentar, as pessoas ficam um tempão de tempo sem comer um monte de coisa. Aí quando vê aquela coisa sai comendo tudo como se o mundo fosse acabar. Exatamente, porque não aprendeu a controlar a fome, não aprendeu a controlar os sinais de saciedade, não entendeu que, assim, em determinados momentos você pode comer um bolo de chocolate e tá tudo certo, que você não pode comer o bolo de chocolate todo dia, né? E isso acontece demais mesmo, das pessoas não acharem que aquilo ainda é um caminho, que a Herbalife, por exemplo, ainda é um caminho saudável, e não é saudável. Nada nenhuma intervenção que vai fazer no seu corpo, seja porque tá comendo um shake. Eu não tô falando que o shake em si não é saudável. Talvez a composição dele é até boa, mas o mecanismo de, tipo assim, de resolver um problema rápido, assim, é só tomar uma Herbalife que tá tudo bem, é uma frustração, porque a pessoa vai emagrecer e depois ela vai engordar um pouco mais do que ela tava antes. Porque ainda tem isso, não engorda e não volta. Vamos supor que a pessoa tava com 65 quilos, ela queria pesar 60. Aí ela foi lá e fez isso até pesar 60. Quando ela voltar, ela não vai pesar 65, ela vai pesar uns 67. E aí, cada vez mais, cada vez que ela fizer isso, vamos dizer assim, fica uma sobrinha, né? Fica um resquício. Fica um resquício desse peso, dessa herança. Então a gente frisa que no final a educação nutricional é o principal, né? Sim, com certeza. Todos, e mesmo assim, quero tomar um shake porque o shake é mais prático. Mas quando você faz isso dentro de um programa nutricional, é totalmente diferente. Porque você vai entender o porquê do shake, você vai saber como substituir o shake. Você vai tomar o shake não achando que ele vai resolver os seus problemas e que você está substituindo uma refeição. Você vai tomar aquele shake lá sabendo que você está fazendo uma refeição, que hoje a sua refeição é aquele shake, que é um conceito muito, parece óbvio, mas não é óbvio. E as pessoas acham realmente, não, hoje eu não almocei, tomei um shake. Eu já escutei isso muitas vezes. E tá tudo errado. Você almoçou sim, você almoçou um shake, né? É porque as pessoas têm um conceito de que almoçar é arroz, feijão, carne, é comida, né? Então, Isso. E na verdade, tudo o que é a comida, a composição dela, né? Então, no shake você vai estar lá. Outra coisa também, às vezes a pessoa acha que está emagrecendo por conta do shake. Vamos pegar uma pessoa da dieta muito errada. E aí, o que acontece? Muitas vezes não é nem o shake, é o que ela está deixando de comer que está emagrecendo ela. Por exemplo, assim, uma pessoa que comia muita fritura e só massa, só vai comer se tem massa. Mas aí ela pensa, não, se eu vou fazer isso, eu vou emagrecer para caber na roupa no final de semana, daqui duas semanas? Não, então eu vou fazer isso. Mas na verdade ela deixou de comer um monte de fritura, ela não comeu sanduíche, ela não comeu fast food. E é claro que ela vai emagrecer. Nem precisava de ter sofrido tanto, né? Às vezes, por exemplo, ficar no almoço com aquele sabor doce. Era uma coisa não prazerosa para ela e nem precisava daquilo tudo, né? A importância de saber a composição dos alimentos também. é aquela mesma coisa, né? De alimento que engorda e alimento que emagrece. As pessoas têm isso na cabeça e pra eles o shake que emagrece. Quando na verdade é muito psicológico, você tá deixando de comer um monte de coisas. E na verdade, o que está emagrecendo é a restrição que está causando, né? Porque não tem jeito. O que emagrece é restrição. Não adianta a gente falar que vai emagrecer sem fazer restrição. Não existe isso. A gente precisa restringir porque a gente tem tecido adiposo em excesso, né?
E o shake, ele é uma das ferramentas para a gente fazer restrição. E eu não sou contra o shake totalmente. Igual assim, qual que é a ideia hoje? É falar que o shake ele é uma refeição e pode ser uma alternativa. Não tô falando que eu sou adepta de Herbalife, porque eu não sou adepta. Mas a gente pode montar shakes proteicos para dieta para as pessoas que precisam. Porque tem gente que é muito mais prático fazer. Não é todo mundo, por exemplo, que consegue comer um omelete com vegetais na hora do lanche. E às vezes um shake de proteína dá certo, né? Então também o shake não é só o vilão. O negócio é porque não adianta usar o shake como atalho. Ele é uma ferramenta, não um atalho, né? E isso falando de shakes, frisando que eu tô falando de shakes funcionais montados dentro de um cardápio, não de Herbalife que já tá lá pronto, ou mesmo para todo mundo, né? Eu tomei hoje, inclusive, agorinha. O Então, que? whey com banana e morango. O egg banana e morango fez um smoothie. Uhum. Né? E aí a gente vai ver a quantidade de proteína na porção é adequada, porque eu já vi shakes que a proteína da porção, a quantidade de proteína deles era 10 gramas. 10 O gramas é muito pouco. da Herbalife é 10 gramas. 10 gramas, mais 10 gramas, e aí eles sugerem para bater com leite ou com água? Com leite. Com leite. Com leite. O semi-desnatado, né? Que já tá escrito. Aí vai lá e soma, né? Aí deve dar umas 19 gramas, mais ou menos. Sabe por quê? Se for pensar em composição de ingredientes, tem muita coisa, né? É muito melhor você bater. Se for pensar em questão de valores, nem é tão acessível assim. E dá pra você fazer em casa que não tem aquele tanto de aditivos. Pois é, eu ia ler o rótulo, mas eu não li. Mas ele deve ter maltodextrina, deve ter vários outros. Tem Aí a maltodextrina, pessoa vai e sacarose. toma e paga caríssimo nele. Mas na hora de comprar um whey que é só concentrado, aí não compra, tem que ser hidrolisado. Entendeu? Pois E aí é. gasta muito mais dinheiro, toma um whey que não é tão gostoso. Porque para esses shakes ficarem gostosos, é cheio de maltodextrina, flavorizantes, não é natural. Ainda pode causar uma agressão pro intestino, né? Devido aos corantes e os outros estabilizantes que tem nele. Então é muito melhor tomar whey protein mesmo, com fruta, com alguma fonte de gordura boa, seja um TCM, às vezes castanho, e entendendo o valor dele na alimentação, né? Eu nunca tomei, não, mas a propaganda dele é bem bonitinha, assim. Parece um trem cheio de calorias, assim. Chama atenção pelos E olhos das cheio de pessoas. caloria, né? Acontece que porque ele consegue realmente fazer uma restrição energética. Porque mesmo que ele tenha aqueles caldos, aqueles cremes, ele vai ter umas 250, não vai ter mais que 350 calorias. Sei não. 350 calorias é um prato com uma grande salada e frango. Um saladão mesmo. É interessante um prato de 350 calorias. Só que se você pegar para uma pessoa que não tem treinamento ainda, que nunca foi nutricionista, ela não tem noção de como que monta um prato assim, né? Elas E aí, pensam o que tem shake muito mais consegue. calorias. Porque você entende? Você pensar assim, você vai almoçar salada e carne todo dia, você sabe que você vai emagrecer. E aí não precisa de ir pro shake, entendeu? Come peito de frango e salada que vai dar certo. E as Tanto que pessoas sabem disso, né? Só não fazem, porque todo mundo sabe. E muita gente chega igual no. Porque a gente pensa que as pessoas têm informação, mas não tem. Muita gente, até quando monta uma dieta, fica com medo de comer as coisas, porque acha que tem muita caloria. Porque elas vêm Fica. com aquilo na cabeça, Eu daquelas dietas muito doidas. Você falou aí, eu lembrei de um caso de uma paciente que eu coloquei batata para ela à noite. E eu não sei se se você já trabalhava comigo nessa época, da paciente da batata. Você lembra disso? Não. Ela falava assim, doutora, eu não vou comer essa batata à noite. Não vou comer essa batata porque eu vou engordar. A batata à noite engorda. E eu falava com ela, cara, pode comer a batata, confia em mim. Aí ela, não vou comer a batata. E assim, ela tava cheia de... Essa paciente, ela tinha muitos problemas de desnutrição, de micronutrientes. Ela tinha coloração da mão, tava errada. A coloração da pálpebra era diferente. A cabeça dela, né, tava uma cabeça muito transtornada mesmo, devido tanto terrorismo nutricional. Esse caso foi um caso de uma pessoa que chegou querendo emagrecer. Estou tentando lembrar a bioimpedância dela, acho que deu tipo 8%. Ela era muito magra, muito magra. E. Desculpa, deixa eu ver a mensagem aqui.
Ela era muito magra, ela chegou querendo emagrecer mais, mas na verdade o trabalho com essa pessoa foi uma reintrodução alimentar, fazer com que ela perdesse o medo de se alimentar. E foi bem difícil dela perder o medo de comer batata. Ela não comia batata, ela não comia banana, ela comia praticamente nada natural, olha que loucura. Mas, por exemplo, aqueles salgadinhos da Alfit, é um salgadinho de uma marca fitness aqui de Goiânia. Aí ela comia tranquilo. Tipo, a mandioca mesmo ela não comia, mas se fosse um salgadinho ela comia. Foi um caso bem peculiar. Mas no final hoje em das dia. contas, ela seguiu com medo de... Foi um dos poucos pacientes também que não deu certo por muito tempo. Daí começou a dar certo, melhorou. A coloração dela foi voltando, porque a mão dela era laranjadinha, sabe? E ela foi voltando, mas depois ela não queria comer mesmo. Ela não quis fazer acompanhamento com o psicólogo e aí não deu certo. Ela tinha medo de comer banana, batata, qualquer coisa ela tinha medo de comer, sabia? Não cheguei a conhecer mesmo, não. Não chegou a saber quem que é, não sabe quem que é, né, que eu tô falando. Mas tem. É muito complicado. Quando a gente fala de restrição alimentar, que acontece essas coisas, é muito pesado mesmo. Acontece, as pessoas não acreditam. Não dão importância até ter alguém em casa que tem medo de comida, né? É bem triste. Não, é sério isso, né? Mas hoje em dia esse internet, muitas coisas influenciam, as pessoas pensam que o certo é comer aquelas comidas que dizem fits, industrializadas, e que comida de verdade vai engordar e são calóricas. Se não tiver escrito fit, não é bom. Esse foi o único caso que eu peguei, mas foi um caso real dessa paciente mesmo. Ela me mandava mensagem de madrugada, porque o objetivo dela era encontrar a paz, né, de poder comer tranquilamente, só que ela não queria comer, o negócio foi complicado. E eu acho que ela toma shake também, sabia? Porque lembrando que eu acho que eu já vi ela tomando shake lá no Bela Vista. É uma coisa muito, muito delicada a história do shake. Tem que prestar muita atenção mesmo. Mas é isso. E o moral da história é: o shake ele pode ser do bem, mas ele não é um substituto de refeição. Ele é uma refeição. E como toda refeição, a gente tem que fazer ela na hora adequada. Não existe milagres. Não existe milagres. Não existe substituir. Se você ingeriu, você está comendo. Se você ingeriu, você está fazendo uma refeição. Se você comeu uma banana, a sua refeição foi uma banana. Se você comeu 1 quilo de feijoada, a sua refeição foi 1 quilo de feijoada. Mas tudo é refeição. Que é uma coisa que eu acho que é muito importante as pessoas entenderem. Porque senão elas ficam achando assim, não, nem almocei. Só tomei um shake. Almoçou sim. Almoçou sim. Você almoçou um shake. E também não é ficar com medo de todos os shakes, né, gente? Tem a hora, por exemplo, o lanche. Eu adoro shake de lanche. Acho que é um ótimo lanche. E ajuda. E se você usar o shake a seu favor, você vai ter mais ferramentas para construção muscular, para fazer hipertrofia. Ao mesmo passo que também, se você só tomar shake mais nada, você vai ter uma desnutrição energético-proteica, provavelmente, mesmo tomando shake de proteína. O importante é o saldo do dia também. Se você vai lá e tomar 2 shakes numa refeição, vai dar mais do que um almoço, quase. E aí, isso tem que se fazer ao longo do dia.